todos, bem-vindos ao evento BIM COSUD. Eu não sei se todos conhecem o COSUD. Nós somos uma câmara técnica do COSUD. O COSUD é um consórcio entre o Sul e o Sudeste, entre os 7 estados. Foi um consórcio assinado pelos governadores com a intenção de alinhar entre os estados-membros uma série de iniciativas, né? Alinhamento de resultados em diversas áreas de atuação. Dentro do COSUD existem as câmaras temáticas e a Câmara Temática BIM tem promovido ao longo desse tempo, o acordo desde 2019, reuniões para troca de experiências e alinhamentos nas iniciativas de implementação da metodologia nos estados, e dentro dessas iniciativas, agora no ano de 2021, estamos promovendo alguns eventos abertos às demais pessoas, né? Não são somente as nossas reuniões internas, mas eventos a fim de difundir ações, né? Fazemos convites para alguns palestrantes externos que tenham uma relevante atuação, que sejam profissionais que atuem tanto na esfera pública quanto privada, para divulgar o conhecimento com a implantação e aplicação da metodologia BIM, né? Então, hoje o nosso evento será com o nosso convidado Sérgio Leuzin. O Sérgio Leuzin, ele é arquiteto, doutor em engenharia de produção, professor titular da Universidade Federal Fluminense. É atual sócio-gerente da GDP, Gerenciamento e Desenvolvimento de Projetos, que é uma empresa de projetos e consultoria, que é referência no uso de processos BIM, desde os estudos de viabilidade até o projeto executivo e acompanhamento de obras. É consultor para empresas e organizações públicas, como o Ministério da Economia, Fiesp, a BDI, Senai e a ABNT. Coordenou a elaboração de guias para desenvolvimento e contratação de projetos BIM para a BDI e MDIC. Recebeu o Prêmio de Excelência BIM Sinuscom São Paulo, em 2016, pelo trabalho na Santa Clara Empreendimentos, e autor do livro Coordenação e Gerenciamento de Projetos BIM. Participa da ABNT CE 134, de modelagem da informação da construção, colaborando com o desenvolvimento das normas brasileiras sobre BIM. Dentre as atividades em andamento que ele tem realizado, destaco-se a coordenação do projeto de restauração do Museu Nacional, da coordenação BIM, né? A coordenação do mapeamento de processos BIM em órgãos governamentais, assessoria para a implantação de BIM em algumas empresas privadas e desenvolvimento de curso online sobre gerenciamento de projetos de BIM em parceria com a editora GEM. E hoje ele vai falar sobre a aplicação da ISO 9650 no processo BIM. Boa tarde a todos. A Letícia já fez uma apresentação aí grande, então vai me poupar um slide. A norma 19650, que tem um título comprido aí de organização e digitalização de informações de ambientes construídos e obras de engenharia civil, incluindo modelagem da informação da construção, ou seja, BIM, gerenciamento de informações usando a modelagem da informação na construção. Na verdade, o foco da norma é o gerenciamento de informações com base no BIM, né? Já que ela já passou. Então, nós vamos apresentar relativamente rápido o escopo, a estrutura da norma, os conceitos mais relevantes, quais são os principais requisitos, quais são os processos definidos, mostrar um modelo para avaliação de conformidade e fazer algumas conclusões. A norma, ela se compõe de várias partes. No momento, ela tem 5 partes, das quais as 2 primeiras já estão traduzidas como ABNT e ISO. A consulta pública dessas partes termina hoje, aliás, né? E depois você tem uma parte 3, que é sobre a fase de operação dos ativos, né? Ela tem sempre essa questão de uma terminologia um pouco
estranha para nós, muitas vezes, mesmo na tradução. Eu vou falar um pouco sobre isso. A parte 4, que está em desenvolvimento, mas já deve estar sendo publicada em breve, regula a troca de informações. A parte 5 é sobre a questão da segurança da informação, né? E tem também uma parte 6 que está começando o desenvolvimento, que é a aplicação da gestão da informação em projetos de saúde, mas que já tem uma minuta circulando, né? Então, essa parte 1 e parte 2, que é a parte que nos interessa, e já que vão ser publicadas em breve, já traduzidas, ela é a parte que vai ser abordada nesse conjunto. O escopo da norma como um todo é a descrição dos conceitos e princípios para o gerenciamento da informação, e dentro de um estágio de maturidade que a própria norma define, né? Então, ela é aplicada quando você já tem um determinado tipo de processo e vai dar as recomendações para uma estrutura para você gerenciar informações, incluindo troca, registro, controle de versão e organização, e isso é aplicável a todo o ciclo de vida de qualquer ativo construído. Ativo construído foi o modo em que eles traduziram, nós traduzimos, porque eu também trabalhei nessa tradução, né, sobre o que seria Building Access, né? Mas, se você olhar, quer dizer, a ideia da norma é reger a gestão da informação ao longo de todo o ciclo de vida da construção. Então, a gente vê que, na verdade, a norma define o processo BIM, né? Se fala muito do que é BIM, o que é isso, o que é aquilo. Bom, existem várias interpretações, mas veio a norma dizer, olha, a gestão da informação na construção trata disso. E isso é muito importante porque muita gente confunde o processo de projeto com o processo de gestão de informação. O processo de gestão da informação é parte do processo de projeto, mas não é todo o processo de projeto. Na verdade, ele se relaciona, a gente vai ver um pouco sobre isso, né? Você tem que olhar também a 19650 como uma parte de uma constelação de normas. Então, você tem a 1742, que é nível de informação, o mapa de processo, uma série de normas que vão embasar, na verdade, a 19650. A 19650, então, ela vai costurar, se você olhar essa imagem aí, você vê que ela aparece várias vezes, né? E como que ela contribui para esse processo como um todo. E na prática, vamos dizer, essas outras normas, elas têm muito pouca importância para um usuário comum, ou seja, para um projetista, para um gestor. As outras normas têm mais relevância para aqueles que são desenvolvedores de aplicativos, etc. e tal. Essa questão da maturidade, a norma define, então, os estágios de maturidade. Então, tem um estágio 0, que seria não ter dado estruturado nenhum. No estágio 2, na verdade, é como se fosse o CAD, vamos dizer assim, existem dados não estruturados e alguns estruturados, mas no estágio 2, você tem os modelos de informação federados, que é o nosso famoso modelo federado BIM, né? Então, ela se baseia num processo que pressupõe o uso de modelos federados para constituir esse núcleo de informação. E existe o estágio 3, em que você tem um modelo de informação baseado em servidor de componentes, que seria um estágio mais avançado do BIM, e que, na prática, ele não foi implantado em lugar nenhum ainda. Na verdade, existem algumas experiências isoladas de que seria um modelo de informação estruturado, e você ter isso acessado em tempo real, na nuvem, o tempo todo. Mas, enfim, isso, aqui no Brasil, isso ainda vai demorar um bocado, inclusive por conta da nossa má qualidade de rede, vamos dizer assim, como um todo, né? E essa gestão da informação, ela está inserida num quadro maior de outras normas.
Ou seja, a fase dentro da 19650, você tem duas fases, a fase de entrega e a fase de operação da edificação. Isso então, está compondo o conjunto da gestão de informação, que está dentro da gestão do empreendimento, que seria a ISO 55000, e dentro da gestão da organização, que seria a ISO 9001, que regularia. Então, essa gestão da informação é o cerne do processo BIM. Por isso a importância dessa norma. Quer dizer, se você pretende fazer uma gestão da informação, pretende ter modelagem da informação, de um modo adequado, você deve estar conforme com a norma. E esse processo, então, de gestão da informação, ele interage com o processo de projeto, processo de concepção da edificação. O processo de design, ele é muito variado, né? Em função da própria organização, do tipo operacional, do tipo de empreendimento que você está fazendo. Já o processo de gestão da informação depende fundamentalmente de quem está promovendo esse empreendimento. E ele vai ser aplicado, então, a diversos tipos de empreendimentos, ainda que sempre com algumas adaptações. Essa gestão da informação, então, ela está contida na gestão do empreendimento, e você tem diversos usuários, diversos clientes, vamos dizer assim, da gestão da informação. Cada um deles vai ter que acessar esse conjunto de dados de uma forma diferente. E esses conjuntos de dados, para cada um, são os Model View Definitions, que é um padrão que você vai definir de conteúdo que interessa para cada usuário, né? A padronização desse sistema, inclusive através da padronização desses conteúdos que são disponibilizados para cada tipo de usuário, é que vai viabilizar a interoperabilidade e a colaboração. E a colaboração, ela é uma parte fundamental da norma. Nós temos, então, diversos atores, e aqui é um ponto particularmente interessante, porque o linguajar da norma, vamos dizer assim, o texto da norma, ele é originalmente em inglês, e quando é feita a tradução, nós temos algumas necessidades de adaptação, né? Todo tradutor é um traidor também, e então isso tem gerado alguma confusão. Então, nós temos o cliente, que é o responsável por iniciar um projeto e aprovar o briefing. E você tem que interpretar quem é o cliente em cada projeto, em cada empreendimento, né? Por exemplo, dentro da área pública, quem é o cliente, né? É aquele que quer o projeto. Muitas vezes não é quem desenvolve o projeto do ponto de vista de responsabilidade de desenvolvimento da contratação, né? Depois você tem o contratante, que é o receptor da informação, é aquele que vai receber o projeto, vamos dizer assim, né? Que já é uma... Às vezes essas duas figuras, vamos dizer assim, esses dois atores são até a mesma pessoa física ou a mesma pessoa jurídica, né? Aí nós temos os contratados, que é quem fornece a informação, ou seja, os projetistas e diversos outros participantes aí do projeto. Dentro desses contratados, nós temos as equipes de entrega de cada disciplina, então nós vamos ter várias equipes de entrega, não uma só. E dentro das equipes de entrega, nós temos equipes de tarefa, né, que são partes dessa equipe de tarefa, de entrega, mas ela é sempre subdividida, normalmente. Então, nós temos uma constelação de atores e a norma estabelece as regras disso aí. Quer dizer, a quantidade dos grupos pode ser variada, etc. e tal, mas os requisitos de troca de informação, eles acontecem entre o contratante, o contratado e os subcontratados, e também entre contratados, né? Ou seja, não é só uma hierarquia vertical, é também horizontal. E aí resulta nessa teia de comunicação, vamos dizer assim. O que já é uma diferença muito grande em relação aos contratos que a gente estava acostumado a fazer, porque essa conexão daqui entre os contratados, ela muitas vezes ela era muito tênue, né?
ela apresenta uma série de requisitos e organiza esses requisitos, dizendo quem que são os interessados e quem que tem que fornecer determinados requisitos. Então, nós temos os requisitos de informação da organização, né, que vão tratar de encapsular os requisitos de informação para os contratados, que são os requisitos de informação do ativo, ou seja, aquilo que a gente quer de informação do ativo. Então, eu tenho requisitos que é da organização e tenho requisitos que são do ativo. Isso vai resultar numa especificação do modelo de informação do ativo, ou seja, o modelo BIM. O que que eu quero do modelo BIM? Então, para eu começar a fazer isso, eu preciso ter requisitos de informação da organização e depois isso vai ser transformado como se reflete sobre aquele ativo que você vai construir e quais são as especificações que isso reflete em especificações no modelo de informação do ativo. E temos também os requisitos de informação do projeto, ou seja, particularidades de troca de informação do projeto e, finalmente, como que esse modelo de informação do projeto deve ser estabelecido. Tudo que está aqui vai ser parte do plano de execução BIM, fase 1. O que está aqui é o plano de execução BIM, fase 2. A diferença entre esses dois aqui é que aqui eu já tenho os contratados. E aqui eu só tenho, na verdade, quem está pedindo o projeto, vamos dizer assim. Então, quem pede o projeto faz um plano de execução BIM e ele, na fase 1, ele faz os requisitos de informação da organização, o que a informação quer, e o que é as informações do projeto, como vão acontecer. Após a contratação, existe uma negociação para desenvolver esse plano de execução BIM num nível maior de detalhe e que você vai ter já a produção dos contratados. E aqui nós temos o resultado do trabalho de desenvolvimento do projeto, na verdade, né? Alguns desses requisitos aqui podem estar definidos já na fase 1. Isso varia conforme o tipo de empreendimento, né? E aqui nós temos os entregáveis. Note que o plano de execução BIM fase 2 especifica todos os entregáveis. Eles ainda não foram feitos, mas têm que estar especificados. Então, nós temos aí um conjunto que tem um traçado meio linear, que são os requisitos de informação, o que se pretende com o projeto, o plano de entrega, né? Depois eu vou ter a entrega da informação e eu vou fazer uma análise se essa informação está aprovada ou não, e pode ter um ciclo de revisão e comentários que pode, evidentemente, implicar em revisões tanto do plano de entrega quanto do plano de informação, né? Então, o importante aqui são os requisitos iniciais. Isso é uma característica da norma muito interessante e particularmente aqui no caso do Brasil. Você estipular requisitos para o ativo no começo do projeto é uma coisa que raramente é feita, inclusive raramente é feita em qualquer edital, por exemplo. Os editais para desenvolvimento de projeto, ao invés de especificar o desempenho, ao invés de especificar os requisitos que o projeto tem que atender, normalmente especificam uma solução para o projeto, e não o desempenho esperado do projeto. Se você olhar um modelo de plano de execução BIM, você vai ver que um dos requisitos aqui é, por exemplo, qual o desempenho que você espera ter de qualidade do ar, qual o desempenho que você espera ter de produtividade, qual o desempenho que você espera de rentabilidade, né? Ou seja, são aspectos que normalmente você não coloca no contrato. O máximo que você vai ver num contrato de projeto é um orçamento estimado para a obra, que normalmente é uma das coisas mais furadas do planeta. Então, o plano de execução BIM na fase 1, ele propõe o que são as metas para esse projeto, inclusive, né? O plano de execução BIM fase 2, ele confirma se aquelas metas são execuíveis.
e através de que ferramentas que eles vão ser executadas, né? E depois a gente vai ter que ver o que acontece. Acontece que aqui no meio do caminho você tem uma licitação de projeto, especialmente na área pública, né? Às vezes na área privada eu não tenho esse processo de licitação, mas eu vou ter, no mínimo, um processo de designação da equipe. Então, uma das coisas que a gente tem encontrado é que, às vezes, na área pública isso acontece também, nesse trabalho que a gente fez com o Ministério da Economia, inclusive, teve isso, a organização pública diz, não, mas nós fazemos os projetos internamente, então nós não licitamos, então não tenho nada a ver com isso, porque nessa norma está dizendo que é o contratado, eu não tenho contratado, não tem contratado, mas tem designado, e você tem que designar uma equipe. Então, tudo aquilo que estava dizendo na norma, que é um contratado, é uma designação. Já na parte de área pública, em que faz uma licitação de projeto, a encrenca é que eu tenho que refazer, primeiro, eu tenho que fazer o plano de execução BIM, e nós temos visto, e até participado, infelizmente, infelizmente eu digo porque às vezes a gente participa de uma coisa que não está certa, mas a gente tem que entrar, em que na licitação pede que o contratado faça o plano de execução BIM. Quando quem tem que fazer esse plano de execução BIM na fase 1 é exatamente a organização. O plano de execução BIM da fase 1 tem que estar no edital, tipicamente. E depois ele vai ser revisto em conjunto com os contratados para fazer o projeto, né? Bom, a licitação da obra vai acontecer depois que toda a informação estiver aprovada. E aí vai ter um outro probleminha particular, mas a gente vai chegar lá. Aí nós vamos para os requisitos para essa gestão da informação. A primeira questão que a norma coloca é uma solução e um fluxo de trabalho de ambiente comum de dados, né? CDE em inglês. Isso é um requisito que deve ser implementado. Sempre que uma norma está dizendo que deve, é requisito obrigatório. Ou seja, para eu fazer um processo de projeto BIM, eu tenho que ter um ambiente comum de dados. E aí já é uma outra encrenca, né? Porque a gente tem uma certa dificuldade disso. Esse ambiente comum de dados vai ser o responsável pela circulação da informação e pelo armazenamento dessa informação. E ele estipula alguns estados da informação. Ele pode ser um trabalho que está em andamento, e esse trabalho ainda não é visível para todos, e ele tem que passar para um nível de compartilhado com as outras equipes de tarefa e com o contratante. Note que as outras equipes de tarefa significa todas as outras equipes de tarefa, e não é a equipe de entrega apenas, é efetivamente quem está fazendo o trabalho de concepção, e depois ele vai ser revisado, autorizado, e vai ser uma informação autorizada, seja para prosseguir para uma nova etapa, seja para a própria obra, né, ou para o gerenciamento dos ativos. Esse ciclo aqui vai acontecer algumas vezes ao longo do projeto, né? Então, a informação, ela sai de um modelo de autoria, vamos dizer assim, né, que é um trabalho em andamento, e não é visível para todas as partes. É aquele trabalho lá que o arquiteto, o engenheiro, está fazendo no escritório dele. Mas ele tem que compartilhar. É obrigatório o compartilhamento com as outras equipes de tarefa. E ele vai compartilhar o que a norma chama de container. Um container pode ser um arquivo, pode ser um diretório, pode ser qualquer encapsulamento de informação, né? Esse container, normalmente, ele é compartilhado em IFC. O IFC é o padrão para todos os ambientes comuns de dados de compartilhamento. Isso tem um motivo prático, porque você teria muita dificuldade de criar um sistema que pudesse aceitar arquivos nativos de qualquer tipo de aplicativo de projeto, por exemplo, que são centenas, né? Então, o IFC é o padrão para você organizar o ambiente compartilhado. Você nota que isso já exige também uma especificação de que os entregáveis de projetos devem ser também em IFC, mesmo que você esteja
pedindo lá no final do trabalho um RVT, coisa que eu discordo, mas acho que RVT deve ser exclusivamente de autoria. Mas, tudo bem, há quem diga que pode ser isso, né? O importante é que você consiga o desenvolvimento construtivo e colaborativo do modelo, tá? Isso é feito, então, através desses modelos federados, que é outra coisa mandatória, vamos dizer assim, da norma, né? Em que eu tenho ele, no início, compartilhado e depois ele vai ser publicado, ou aprovado, vamos dizer assim, né? Ele pode também ser arquivado ao longo do tempo. Isso gera, então, a definição dos estados de trabalho. Eu tenho trabalho em andamento, né? O que é? A transição de análise para aprovação, né? Isso deve ser feito também pela equipe de tarefas que gerou a informação, ou seja, mesmo que seja submetido a um processo de aprovação, quem tem que fazer a verificação dessa transição é o responsável por ela. O estado, o estado compartilhado, o estado compartilhado, em que aí você consegue fazer a colaboração, né? E nota que quando você passa do trabalho em andamento para compartilhado, você não está com o trabalho finalizado. Ele está ainda sendo desenvolvido, mas ele já está no estágio que permite o compartilhamento. E isso é normalmente um estágio muito cedo, inclusive, dentro do trabalho, né? Aí depois você vai fazer a transição de revisão e autorização para o estado publicado. Então, essa transição é quando esse container de informação, esse arquivo, atender os requisitos de informação. Ou seja, na verdade, quando ele atende os requisitos da etapa de projeto. Então, eu tenho as definições no plano de execução BIM do que o projeto prevê para o modelo naquela determinada etapa. No final do estudo preliminar, o que caracteriza que aquele modelo está pronto, vamos dizer assim. E aí ele vai passar para o estado publicado. E é interessante que dentro do processo projeto BIM, eu só vou desenvolver a documentação depois que o modelo está publicado. Tá? Ou seja, depois que o modelo está validado, depois que o modelo está correspondendo ao que se espera daquela etapa, né? Depois tem os requisitos para o ambiente comum de dados, que são muito poucos, tá? Ter cada pacote de dados um identificador único, né, dentro de uma convenção e acordada, ou seja, você precisa ter uma nomenclatura de arquivos, traduzindo em miúdo, né, e que seja usada por todo mundo, e que vai ser composta por diversos campos, é uma coisa... Mas note que eles não estão falando qual é esse padrão. O padrão varia conforme a organização que está montando esse projeto e pode variar até conforme o projeto, né? Esse campo, então, cada campo tem que ter um sistema de codificação documentado e acordado por todos, então todos vão usar o mesmo padrão de nomenclatura de arquivos, e cada arquivo tem que ter o atributo de código de conformidade, que é o status, ou seja, aquele estado de trabalho, se ele está em andamento, se ele está compartilhado, se ele está publicado, a revisão e a versão. São duas coisas diferentes, porque a versão, por exemplo, quando eu estou no estado compartilhado de trabalho, ele ainda ele não pode ser objeto de revisão, porque ele não foi publicado. A revisão é depois que ele é publicado. Aí teve algum problema e eu tive que fazer uma revisão naquele trabalho que já tinha sido publicado. Enquanto isso está acontecendo, enquanto eu estou lá compartilhando o meu modelo num ambiente de colaboração, ele está sendo versionado. Ou seja, eu coloco um modelo uma vez por semana e é uma nova versão daquele mesmo modelo que eu tinha colocado na semana passada ou no dia anterior, não importa. E todas essas versões devem ficar armazenadas. Eu devo poder ter o histórico dessas versões, tá? E fornecer toda a história de acesso. É claro que eu tenho a capacidade dos arquivos de fazerem essa transição entre os estados de conformidade e esse histórico que eu acabei de falar, que tem que ter, no mínimo, nome de usuário e datas nas quais cada acontecimento disso aí.
e tem que fornecer acesso seguro, e aí tem a tal parte 5 da norma que cuida disso, né? Quando a norma apresenta um processo um conjunto de subprocessos, e a primeira vez que eu li isso, eu disse assim, que engraçado, né, Poxa? Isso é como se eu estivesse realmente falando do processo de um projeto. Eu tenho avaliação e necessidade, o convite para você contratar, resposta à licitação, contratação, mobilização. Acontece que isso aqui tudo é avaliação e necessidade de informação. Convite para licitação para ser contratado, mas considerando o que é que eu vou botar no edital relativo à gestão da informação. Na verdade, é isso. Quer dizer, quais são os aspectos que eu tenho que ter isso? Aí eu tenho uma resposta a essa licitação, lembrando que se eu estou trabalhando com uma organização que desenvolve os projetos internamente, aqui, ao invés de licitação, é um convite para participar da equipe. Se aquele convidado vai aceitar a designação, e aí ele vai ser designado, tá? Então, essas etapas existem, mesmo que não seja uma contratação formal, já exista um contrato de trabalho, mas, de qualquer forma, você tem que passar por esses passos de definir qual é a equipe, se a equipe é habilitada, etc. e tal. Depois você tem a mobilização, e é aqui, nessa parte F, é que acontece não só o projeto, como a obra. Então, é interessante que aqui a produção da informação e a revisão do modelo de informação, ela vai acontecer, evidentemente, durante o projeto, mas também durante a obra, porque você está fazendo o modelo de informação de as-built, por exemplo, entre outras coisas, né? Aí tem um encerramento de projeto. Então, você nota que você está pegando todo o ciclo, desde a incepção, desde a hora que você começa a fazer o projeto, até a hora do comissionamento da obra. A relação entre o processo de projeto e o processo de gestão da informação, ela é muito variada e depende exatamente de qual organização contratante e do que vai acontecer dentro do processo de projeto, quem que vai estar fazendo. Mas existem relações, existem pontos de conexão. E esse desenho desses pontos de conexão é muito importante, porque se eu estou aqui no começo, por exemplo, eu preciso ter um briefing do empreendimento, e isso vem do processo de projeto e vai definir as datas marcas da entrega de informação. Então, existem tarefas que acontecem aqui e existem também tarefas que acontecem, entregáveis, que acontecem na gestão da informação. Por exemplo, a especificação do ambiente comum de dados faz parte do item 5.1.5 da norma, né? Mas isso, depois eu vou ter que ter um cronograma, os marcos de entrega da informação, que depende do cronograma do empreendimento como um todo. Então, existem vários pontos de conexão. E é interessante, quando você faz o planejamento da implantação em uma organização, é exatamente você desenhar como que isso vai acontecer, qual é essa integração. E, para isso, você vai ter que pegar todos os processos definidos pela norma e ver como que isso se reflete nos seus entregáveis e nos seus sistemas de controle internos da organização. Então, aqui embaixo, esse fluxograma é o fluxograma que está na norma, no texto da norma. E aqui são as atividades, vamos dizer assim, quais são os documentos que resultam desses subprocessos dentro de um determinado modelo. Isso pode variar, conforme o caso, tá? E depois você vai ver como que isso se integra dentro do processo de empreendimento da organização. Cada levantamento desse, cada subprocesso desse, então, o convite para a licitação, nota que para eu fazer o convite da licitação, normalmente eu já teria que ter designado o ambiente comum de dados. Tá? Essa é uma discussão muito, assim, ainda
está pegando fogo, vamos dizer assim, para nós, porque, a rigor, é o contratante que tem que fornecer o ambiente comum de dados. Até porque a informação que vai ser depositada nele é propriedade dele. Ou seja, ele contratou o projeto, ele vai receber o modelo, ele pagou pelo modelo, ele é dono do modelo, entre aspas, vamos dizer assim. E se o modelo não ficar na propriedade dele, né? É tudo virtual, mas enfim, se ficar num ambiente comum de dados, ao qual, vamos supor, está contratado por terceiros, ele pode perder o acesso, né? Por isso, a importância que teria do ambiente comum de dados ser uma contratação do contratante, que é uma coisa que eu sei que é complicado ainda dentro da nossa estrutura dos órgãos públicos, particularmente, né? E aí eu vou ter, por exemplo, aqui o edital já com... aí vai variar, pode ser que eu tenha até um modelo BIM das condições existentes, isso varia conforme o caso, tá? Mas eu preciso ter o plano de execução BIM, fase 1, com certeza, como parte desse edital. Depois eu tenho a resposta da licitação. Eu não vou me estender aqui na análise desses processos, porque seria um bocado longo. Eu vou mostrar para vocês, né, quais são as questões que vão aparecendo, mas, na verdade, isso varia um pouco. Mas você nota que depois, na resposta da licitação, eu tenho o plano de execução BIM atualizado. Quando a gente está tratando de uma licitação de técnica e preço, a proposta para o plano de execução BIM fase 2, no meu entendimento, pode ser objeto de avaliação técnica. Aqui é uma grande diferença entre os participantes, porque você faz a licitação, mostra o plano de execução BIM fase 1, que é o que você pretende que seja feito, e o licitante apresentaria, então, a solução dele para aquele problema que foi colocado pela fase 1. Porque a fase 1 diz o que o contratante quer. A fase 2 diz como que a gente vai fazer para atingir a fase 1, os resultados previstos na fase 1. E esse como pode variar. Então, a resposta de um contrato de licitação de projeto, de técnica e preço, eu acho que deve incluir o plano de execução. A proposta do licitante não é ainda o plano de execução BIM fase 2, que isso vai ter que ser negociado, e aí já é objeto depois do contrato, né? Aí você vai ter a proposta para execução do projeto contemplando esse plano de execução BIM na interpretação dos futuros contratados, né? Então, essa proposta para execução do projeto, ela vai passar por aqui e vai resultar na consolidação do plano de execução BIM da fase 2, que deve fazer parte do contrato. Não só do contratado, como dos subcontratados, se existirem. Então, esse plano de execução BIM fase 2, ele vai ser parte do contrato definitivo. Você nota que dentro de um fluxo de contrato, a gente tem uma complicação, porque numa licitação pública, normalmente a minuta de contrato já está pronta no edital. Então, ele tem que fazer referência a um documento que ainda não existe, né? Mas que vai ser incorporado ao contrato quando ele for assinado. O plano de execução BIM fase 2, então, é o que ativa a mobilização dos recursos, né? Aqui uma parte interessante é a obrigatoriedade de você fazer teste dos métodos e processos da produção acordados. Por exemplo, testar se o ambiente comum de dados suporta o fluxo de informação que você prevê para o projeto, se ele está dimensionado corretamente. Claro que em projetos pequenos isso não tem muita importância, mas num projeto grande, por exemplo, ela falou do projeto do Museu Nacional. Nós temos só de nuvem de pontos 933 gigabytes. Quase 1 terabyte de dados só de nuvem de pontos. Nós temos arquivos de IFCs com 240 gigas. Tá? Transitar com isso não é qualquer sistema que aguenta. Nós estamos tendo problemas, mesmo com sistemas que são tidos como muito bons que nós contratamos, né?
Então, esse aqui é uma questão que às vezes a gente passa batido, mas que é relevante, mas claro que depende do projeto, né? Aqui entra na fase colaborativa da informação, que é o projeto. Lembre, se você lembrar lá naquela primeira fase, isso é a fase 6, né? Eu estou dentro da produção. Então, eu tenho que ter a checagem de disponibilidade dos recursos, de informação de referência, quer dizer, todas aquelas informações de referência sobre o que eu devo fazer. Por exemplo, procedimentos de verificação de qualidade do modelo, né? Eu faço um modelo e ele vai ser verificado. Vai ser verificado como? Você tem que passar isso para quem está produzindo informação. Isso é um requisito da norma. Quem está requerendo a informação tem que dizer como que ela vai ser verificada. Depois eu vou gerar a informação, fazer o controle da qualidade, e isso aqui atendendo ao plano de execução fase 2 e utilizando o ambiente comum de dados, né? Revisar a informação, aprovar para compartilhamento. Então, você nota que é tarefa de cada equipe de tarefa, além de gerar informação, fazer o controle de qualidade, revisar e aprovar para compartilhamento. Isso é importante, porque normalmente o projetista quer jogar isso nas costas da coordenação ou da gerenciadora do projeto. Na verdade, isso é uma tarefa que ele tem que fazer e o outro só tem que conferir. É bem diferente do conceito que a gente tem, né? Então, isso exige, para que isso aconteça, um procedimento de verificação, que eu tenho que estipular como é que isso vai acontecer. Então, você nota que aqui eu estou desdobrando esse fluxo no que seria dentro do processo de concepção. No processo de concepção, eu tenho aqui embaixo e aqui eu estou desdobrando o que é esse fluxo de cima, né? E aí eu tenho efetuar as verificações conforme os requisitos de projetos. O que é isso? Eu preciso ter regras de verificação, preciso de um procedimento de verificação, vou analisar, classificar as questões, atribuir responsabilidades e vou ter um relatório de verificação. Então, a gente começa a desdobrar o que é aquela gestão da informação e trazer ela para a nossa realidade do processo de projeto, processo de trabalho rotineiro, vamos dizer assim, né? Na entrega do modelo de informação, por que eu tenho aqui várias submissões? É porque eu tenho várias equipes de entrega, né? E a revisão e aceitação do modelo de informação tem que ser com base nos diferentes modelos. Essa é outra coisa fundamental, vamos dizer assim. Eu estou com diversas equipes de entrega, mas a revisão e aceitação do modelo de cada equipe é feita em conjunto com todos os modelos de todas as equipes. Isso implica, inclusive, que no meu contrato eu tenho uma fase diferenciada. Eu tenho que receber modelos de diversas equipes, que eventualmente estão sob contratos diferentes, inclusive, né? Mas eles vão ser aceitos somente quando eles estiverem compatibilizados e, mais do que compatibilizados eu acho um termo muito fraco, porque compatibilizado a gente só se lembra de conflito físico. E, na verdade, as soluções técnicas têm que estar atendendo os requisitos do projeto. Então, se fala muito de fazer a verificação do modelo, todo mundo pensa logo em clash detection e acha que é só isso. E, na verdade, tem muito mais coisa que você deve analisar, né? E isso, então, vai até a etapa de revisão e aceitação desse modelo de informação, porque pode ter várias etapas dessa no teu desenho, do teu empreendimento. Normalmente, você vai ter, pelo menos, estudo preliminar, projeto básico e projeto executivo. Um parêntese aqui, no BIM, o projeto básico é quando você está, normalmente, você está falando daqueles requisitos do modelo, a especificação típica do projeto básico é que todas as disciplinas estejam compatibilizadas fisicamente e também dentro de um determinado patamar de formação, etc. e tal. Mas uma característica é que não pode mais ter conflito físico de nenhum tipo, vamos dizer assim, né?
Aí eu vou ter depois o fechamento da informação, em que eu tenho que arquivar o modelo de informação do projeto, e aqui tem uma característica muito importante, que é qual é o uso que você vai fazer desse modelo depois. Você recebe esse modelo e ele vai ter que durar anos. Como nós começamos a fazer projetos em 2008, era Revit 9, né? A gente tem arquivo que a gente não consegue mais abrir no Revit. Por quê? Eu teria que estar fazendo atualização de todos os nossos arquivos do Revit todo ano, para eu manter eles atualizados. Uma coisa que é absolutamente inviável. É claro que assim, os arquivos mais relevantes, a gente até atualizou. Mas é uma tarefa, imagina você, mesmo nós que somos um escritório pequeno, a gente tem milhares de arquivos. Tá? Cada projeto tem centenas de arquivos e isso é completamente inviável. Na verdade, se eu tiver um modelo em IFC, eu tenho condição de refazer aquele modelo no meu aplicativo de projeto e aí sim recomeçar, por exemplo, um projeto de reforma, né? Ou de reutilização daquilo para alguma coisa, né? Mas eu tenho que arquivar e especificar quais são os modelos e de que se espera disso ao longo dos anos. Sempre lembrando que você está fazendo um prédio, ele vai ser entregue, e daqui a 5 anos é que alguém vai querer fazer uma reforma de maior fôlego. Daqui a 5 anos, a tua versão do Revit já foi para o buraco. Você provavelmente nem vai conseguir atualizar aquilo. Então, isso é uma questão que tem que ter uma certa atenção. Bom, a avaliação de conformidade, né? Que é você, exatamente, bom, existe uma norma, será que eu atendo a norma, né? O que acontece? Quando você fala de conformidade com a norma, eu entendo que isso, de certa forma, é a maturidade da gestão da informação. Porque pode ser que eu não atenda completamente a norma, mas eu atenda uma boa parte da norma, né? Então, todo o processo de inovação tem aí um desconhecimento do estágio que você está, porque se é uma coisa nova, você não sabe muito bem como é que ela é, né? E eu preciso, se eu vou implantar uma gestão da informação, indicador consistente. Então, a gente tentou desenvolver um sistema que representa quanto que a gente está próxima dessa inovação, que é a gestão da informação completa, né? E sempre diferenciando o que é a avaliação dessa maturidade no uso da informação, da maturidade BIM, vamos dizer assim, que representa o domínio dos processos BIM de um processo de implantação do BIM em uma organização como um todo. São duas coisas parecidas e que se falam, mas não são exatamente as mesmas, vamos dizer assim. Eu posso ter uma maturidade nos domínios do processo BIM, mas, no entanto, aquilo não está ainda muito bem espalhado, vamos dizer assim, dentro da organização. Eu posso ter implantado um núcleo de BIM que trabalha muito bem, mas ainda não consegui disseminar a informação como um todo, né? Então, dentro desses estágios de maturidade, você tem esses 4 estágios, né? O 0, 1, 2, 3, e a gente tem que ver, então, quanto que a gente está atingindo do estágio 2. Se a gente tiver 100% conforme a norma, eu estou na maturidade no nível 2. Estou 100% atendendo o sistema de gestão da ISO 19650. Na verdade, o que acontece, que a gente tem usado esse sistema, já usamos em algumas organizações, é que, na verdade, dificilmente você tem, no estágio atual que a gente está no Brasil, todos os requisitos da norma plenamente atendidos. Tem alguns deles atendidos, outros estão parcialmente atendidos, né? E isso porque essa implantação do BIM pode se prolongar por muito tempo, né? E mesmo que novos projetos sejam BIM, você tem os antigos que estão em CAD. Não? Então, isso aí vai demorar muito tempo até você fazer essa transformação, realmente. Você vai ter, por enquanto, um percentual de projetos tocando em BIM e outros em CAD, né? E tem que identificar esses processos de gestão de informação que caracterizam o BIM, quantos estão efetivos, né? E, para isso, a gente desenvolveu indicadores. Então, a primeira indicação é a proporção de CAD com BIM, e é claro que isso é feito a partir de alguma indicador de
de volume de projeto, seja homem-hora, seja metro quadrado, seja valor investido. Isso pode variar, mas não importa se dentro da mesma organização você está usando o mesmo critério, você vai ter essa proporção adequada. E a outra questão é quantos desses processos de gestão de informação relativos ao BIM estão implantados. E essa conformidade, então, ela vai trabalhar com a conformidade dos processos em cada uma das dimensões do BIM da organização, ou seja, se a tecnologia está adequada, se os processos estão adequados, se as pessoas estão capacitadas a esses processos de gestão da informação, e se eu tenho a coisa que costura isso tudo, que são os procedimentos, né? É esse percentual de atendimento nessas diferentes áreas que vai me dar o percentual de conformidade BIM, né? Para montar isso, a gente desenvolveu um conjunto de planilhas. Esse foi o trabalho que a gente fez junto com o Ministério da Economia, lá com o Exército, Marinha, Aeronáutica, Secretaria de Aviação Civil, tá? Na verdade, a gente já vinha aplicando a metodologia antes e ela foi bastante aperfeiçoada nesse trabalho. Então, você tem lá os aspectos que são ponderados pela infraestrutura tecnológica, seus softwares, os softwares de gerenciamento, os sistemas de colaboração, né? O hardware. Você nota que, por exemplo, eu falei, você precisa ter um ambiente comum de dados. Se eu tenho esse ambiente de colaboração ou não tenho? É possível ter colaboração dentro do meu processo de projeto atual, né? E isso aqui vai sendo pontuado, existe toda uma ponderação, que às vezes varia um pouco, conforme a organização, né? Depois eu vou montar a avaliação da capacitação das pessoas em função dos usos BIM que a gente pretende. Então, a gente lista as metas da organização. As metas significam que para atingir aquela meta de redução de custo, por exemplo, ao longo do tempo, eu vou precisar ter orçamento em BIM, eu vou precisar fazer planejamento 4D, e por aí vai. Isso varia, né? Mas eu tenho, eu quero ter validação de códigos e normas, etc. e tal. Aí eu tenho as funções que eu pretendo ter, né? Bom, hoje eu tenho 5 técnicos, mas eu tenho um só capacitado em validação de código de norma. Isso vai resultando em cada uso, para essa função aqui, eu tenho 63% capacitado só. Na função do contratante, eu só tenho 50%. Então, eu vou vendo o esforço de capacitação em relação a cada necessidade. Depois, nos processos e procedimentos, eu tenho os processos tais como definidos na norma, ou seja, eu tenho o macroprocesso e os subprocessos, o descritivo disso, uma questão de pontos, e aí eu vou dizer qual é a situação desse processo. Se ele está conforme, ok. Ele pode estar em processo de implantação, eu já fiz alguma coisa, mas ainda não implantei tudo. E eu tenho um procedimento, eu tenho uma boa prática, não tenho nada. Aí eu vou anotando aqui a posição dos procedimentos. Com isso, no final, você vai ter um gráfico de conformidade da organização, que é muito interessante, porque isso aqui é um retrato instantâneo. Então, o que a gente tem feito a gente aplica isso no começo da implantação do BIM, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, e se espera, então, que daqui a 1 ano, 2 anos, dependendo da organização, eu tenha, não digo 100%, porque você tem turnover de pessoas, então é muito difícil você ter 100% das pessoas capacitadas, mas eu tenho o domínio dos processos, da infraestrutura técnica e das normas. Infraestrutura técnica é muito engraçado, porque normalmente todo mundo compra infraestrutura técnica, porque é fácil, né? Você faz uma licitação, compra uma infraestrutura, bota para rodar. Botar para rodar já é mais ou menos complicado, mas normalmente as organizações têm pontuado bem em infraestrutura técnica. Onde realmente a coisa pega é aqui nos processos e normas e nas pessoas, sempre. As pessoas sempre são a maior encrenca, o maior problema que a gente tem. Como diz o Contier, foi uma palavra que
Existe o software, o hardware e o peopleware. O peopleware que é o mais difícil, né? Bom, as conclusões que eu gostaria de apresentar, quer dizer, a ISO 19650 é um excelente roteiro para você definir e monitorar o que é o tal do BIM, tá? E a implantação do BIM. Ele é um roteiro para implantação. É claro que, como qualquer norma, você tem que interpretar aquele linguajar que está na norma, que é um pouco esotérico, talvez, na primeira vez que você lê, para o seu próprio caso, porque isso é uma característica de qualquer norma, ela tem que ter uma linguagem genérica, então você tem que interpretar aquilo para o seu caso. E aqui, mas ela te dá a responsabilidade clara, completa, e ela vai te evitar lacuna e conflitos legais disso, quer dizer, do que é a atribuição de quem aí, né? Então, ela pode ser também uma referência para processo de certificação, para certificação de processo de gestão da informação e avaliação da qualificação técnica dentro do tema. Na Inglaterra já está sendo feita a certificação de organizações, sejam construtoras, sejam empresas de projetos, conforme a 19650. Ele já vem aplicando lá a norma há mais tempo, porque, afinal de contas, foram eles que inventaram, era a BS 1192, né? Então, essa norma, ela, claro que aqui no Brasil a gente tem um caminho muito longo ainda, mas ela é um roteiro e, pelo que nós temos de experiência com ela, que ainda é relativamente pequena, ela está nascendo, vamos dizer, aqui no Brasil, mas ela é de um auxílio inestimável. Eu julgo que a norma é um marco para qualquer visão, vamos dizer assim, da implantação do BIM. Ela nos dá um rumo. E, principalmente, ela separa o que é gestão da informação do que é gestão do projeto como um todo. Dizendo que, evidentemente, você tem que integrar esses dois processos. Mas como você integra esses dois processos dentro da organização é uma questão particular da organização. Para quem quiser ver um pouco mais, nessa versão do livro que está aí na tela, eu ainda falei muito pouco. Na verdade, a norma não tinha saído nem lá fora quando a norma saiu, mas a gente já fala desses processos de gestão da informação e, na verdade, a gente vai fazer uma revisão agora, dizendo, olha, aquilo que estava lá daquele jeito, na verdade, corresponde ao processo tal da norma que saiu depois que o livro já tinha saído. Então, muito obrigado, eu me coloco aí à disposição para qualquer questão. Muito bom, Leozinho, adorei a apresentação. Passou por muitos pontos, assim, são pontos que a gente tem discutido, trabalhado. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode colocar no chat ou então pedir para falar, né? Pedir a palavra para perguntar. De qualquer forma, eu já tenho até uma questão aqui que você estava falando sobre o PEB pré-contrato, né? Que o certo seria sair já no edital esse PEB pré-contrato. Só que existe também uma possibilidade que tem sido falada, que tem sido discutida, sobre colocar o PEB pré-contrato como um dos pontos a serem avaliados numa licitação, se for por técnica e preço. Ele ser entregue e ser pontuado numa técnica e preço, por exemplo. O que você acha a respeito disso? Você acha que funciona, não funciona? Não, acho que não funciona. Tá? Eu falei claramente, aliás, na apresentação, que o plano de execução BIM é a fase 1, porque se você olhar detalhadamente o que tem que ter dentro da fase 1, são os requisitos do cliente. Então, não faz o menor sentido que você peça para o projetista dizer quais são os requisitos de quem está contratando ele. Isso, no meu entendimento, é um contrassenso, tá? Porque o problema que a gente encontra é que os nossos contratantes, muitas vezes, estão despreparados para especificar o que querem. Mas, se for esse o caso, ele tem que contratar alguém que faça o trabalho dele, mas não contratar quem vai entregar o trabalho para ele para dizer o que ele vai entregar.
entendeu? Eu vou contratar alguém, e aí ele vai me dizer, eu chego para ele e digo, olha, eu não sei o que quero. Você, por favor, me diga o que eu quero. E aí você vai ser contratado para fazer o que você disse que eu quero. É uma coisa louca, entendeu? Não pode funcionar isso. Eu até comentei, eu já participei de licitação de projeto em que isso aconteceu. Tá? Bom, aconteceu que estava no edital, então mas no meu entendimento isso é um contrassenso. O que eu acho que deve ser feito é que o contratante deve fazer o plano de execução BIM na fase 1, especificando os requisitos que ele julga convenientes, tanto sobre o ativo, sobre o edifício, quer dizer, quais são os requisitos da edificação, quais são os requisitos do projeto e quais são os requisitos de atendimento ao processo de informação. E aí, a avaliação de técnica e preço é na proposta do plano de execução BIM fase 2, que o projetista, que está ali concorrendo para o projeto, ele pega aquele plano de execução BIM, aqueles requisitos, e diz, olha, a forma como eu acho que deve ser atendido isso é tal. Aqui está a minha proposta de método e os entregáveis associados a isso que vocês querem. E aí, sim, faz todo sentido você avaliar a capacitação técnica do projetista. Esse plano de execução BIM é uma proposta ainda que ele está fazendo, porque depois vai virar parte do contrato, né? Mas aí sim, aí faz todo sentido você, na técnica e preço, avaliar. Note bem que o plano de execução BIM fase 2, ele fala da gestão da informação. Ele não vai falar, por exemplo, sobre uma solução técnica para o edifício, que pode ser objeto de outro aspecto de análise de qualificação técnica. Então, quando você faz uma licitação de técnica e preço de projeto a ser feito em BIM, eu acho que a peça fase 2 do plano de execução BIM é uma parte da avaliação técnica da proposta. A outra parte é a avaliação técnica da proposta da solução para o edifício que ele está tendo. São duas coisas diferentes. Uma é como ele pretende fazer, a outra é como que ele imagina a solução técnica para aquele desafio, vamos dizer assim. Letícia, posso fazer uma pergunta? Não, acho que não tem ordem. Pode falar. Só ainda no mesmo tema, uma dúvida em relação ao PEB pré-contrato. Justamente, né, o Paraná é um dos que exige o PEB pré-contrato no processo licitatório, mas a gente dá todas as informações que a contratante precisa fornecer. Então, quais são os requisitos, qual que é os objetivos da organização, quais são os usos bem pretendidos, e o que a gente pede é no sentido de realmente conseguir avaliar se a empresa entende do processo BIM. Então, é o que a equipe de entrega pretende, né, dentro daquilo que foi dado, ela vai analisar, né, o que a gente quer e como que ela pretende fazer isso. Então, é isso que a gente trabalha dessa forma também para avaliar se realmente a empresa entende de BIM, né, porque a gente realmente não tem como exigir isso, né, de outra forma e avaliar, enfim, a empresa de outra forma, com acervo, enfim. Mas, Lucimara, se você está apresentando os requisitos, você fez o plano de execução BIM fase 1. Pode ser que você não esteja chamando ele de plano de execução BIM, mas se você apresentou os requisitos, você fez o essencial do plano de execução BIM. Então, o que vocês estão chamando de pré-contrato é a fase 1 do plano de execução BIM. É só uma diferença de terminologia, tá? Mas a ideia é essa. A ideia é que o cliente diga quais são os seus requisitos de informação. E aí, sim, eu vou me candidatar a responder essa licitação e eu vou dizer como que esses requisitos podem ser atingidos. Eu chamo esses requisitos a fase 1 e como é a fase 2. E depois, essa fase 2 vai virar, na verdade, é uma proposta para a fase 2. Só vira o plano depois de contratado, né? Mas é só isso, é só
Uma diferença de terminologia. Terminologia, ok. Obrigada. Aqui eu tenho... alguém quer falar? Letícia, Mauri, no regime diferenciado de contratação, é o chamado RDC, a empresa contratada para fazer a obra vai fazer o projeto também. Eu até acho esse regime até bem interessante assim, em relação à BIM, né? Porque os dois principais atores aí, eles vão participar tanto de projeto quanto da execução. Eu acho bem interessante. No RDC, essa questão aí da apresentação do plano de execução BIM no pré-contrato, acho até interessante o Sérgio ter colocado isso. Realmente, pelo menos alguma coisa ali de plano tem que ter, né, no edital. Mas no RDC, a empresa que vai executar, a vencedora, ela que faria esse plano, né? Esse plano ficaria sob a responsabilidade dela. Como você acha aí, como você pensa nisso, Sérgio, a respeito disso daí? O RDC, eu acho ele um instrumento interessante. Dentro da nova lei de licitações, ele está reformulado, ficou um pouquinho melhor, tá? Mas ele tem esse princípio, inclusive já vi várias pessoas fazendo uma correlação entre o IRDC e o IPD, que é o Processo Integrado de Contratação, né? Mas ele é um IPD meio manco, vamos dizer assim, tá? Por que ele é meio manco? Porque ele, na verdade, no RDC, o importante do RDC é você especificar o desempenho daquele ativo, seja ele uma estrada, ou seja um edifício que você está encomendando. A grande dificuldade é você especificar o desempenho. Tá? Então, onde a gente tem visto falha no RDC, assim, exatamente na especificação do desempenho do que a gente quer e de como que esse desempenho vai ser mensurado depois e em que etapas ele vai ser mensurado. Porque hoje, com o BIM, eu consigo fazer uma simulação daquele ativo muito antes dele estar construído, né, no projeto. Então, eu poderia colocar no RDC uns marcos intermediários e não esperar que receber a obra para descobrir que ela está feita errada, né? Então, isso é uma questão, uma contribuição muito interessante. Quer dizer, dentro dessa nova lei de licitações, em que você tem, esqueci o nome agora, mas tem lá uma coisa que é parecida com a RDC, que é em que você vai fazendo a licitação ao longo, esqueci, mas por uma competição, vamos dizer assim, de propostas, né? Isso o negócio se aplica. Agora, a questão que você tem que... Uma vez que você tenha feito o desempenho do ativo, ok, o projeto é problema de quem vai fazer, e aí quem vai fazer o plano de execução BIM é o próprio executante, né? O que você pode ter com o BIM é a facilidade de, em etapas intermediárias, avaliar se aquele ativo que vai ser entregue realmente está correspondendo aos requisitos que você colocou lá. Isso é uma grande vantagem de você fazer a exigência que o RDC, um empreendimento feito em RDC, seja feito em BIM. E aí você poderia, aí sim, aí é o caso que a Letícia falou, você poderia, na concorrência do LDC, avaliar o plano de execução BIM do concorrente. É claro que vai ter um peso relativamente menor dentro do contexto, mas ainda assim é um aspecto a ser avaliado. Ok. Maravilha. Eu queria fazer outra pergunta em relação a CD. O ambiente comum de dados, ele, né, no momento que a contratante tem seu ambiente comum de dados e a contratada, né, também tem seu ambiente comum de dados. Em relação
essa questão de estruturação de dados do modelo, né, para a gente conseguir falar a mesma linguagem, digamos assim. Hoje a gente teria como usar a classificação, né, 15965, mas ela não está pronta ainda, né, não está totalmente publicada, e a parte de infraestrutura a gente não tem praticamente nada, né. Seria possível, né, qual que seria o mais indicado? Usar mesmo o que é possível da 15965, ou usar alguma coisa alternativa? O que o pessoal tem feito nesses casos? Eu acho que depende, tá? Depende do tipo de projeto que você está fazendo, do tipo de organização que você está trabalhando. No que eu tenho acompanhado, na maior parte dos casos, a gente faz uma classificação alternativa. Tá? Por quê? Usar a 15965 é uma classificação facetada, que a gente chama. E ela é um tanto quanto complicada, embora assim, tenha um potencial fantástico de uso. A gente diz, se eu tivesse tudo usado, a 15965 teria muito menos trabalho. Bom, ok, só que como ela está cheia de buraco ainda, e como, na verdade, os projetistas, e mesmo quem recebe, também não sabe usar esse negócio, acaba sendo difícil. E eu digo como um dos inventores da 15965, tá? A gente usa partes da 15965, tá? A gente faz um mix, porque usar ela realmente em todas as suas partes, até já usei, tá? Mas acabou se tornando, eu disse assim, estou dando um tiro de canhão para matar passarinho, tá? Porque o objetivo que o cliente tinha, por exemplo, era uma gestão de custos muito mais simples do que a que eu poderia ter se eu usasse plenamente a 15965. Mas a gestão de custos do cara é capenga, pô. Ela é capenga, então não adianta eu fazer um negócio super detalhado, porque eu sei que a gestão de custos dele é capenga. Por exemplo, eu não conheço nenhuma organização que faça gestão de custos orientada a objetos. Nenhuma, aqui no Brasil. Existiu uma coisa mais ou menos nessa linha na Companhia de Educação de São Paulo, né, que faz escolas até hoje, Conesp, né? Isso existiu uma certa época lá dentro, mas não sei por que cargas d'água nunca mais foi para frente, mas eles chegaram a ter, e não existia BIM, hein? Quando existia a gestão orientada, era gestão orientada a objetos, ninguém chamava desse jeito, mas eles faziam gestão de custos orientada a objetos. Quando tinha aquelas escolas padronizadas, e cada elemento tinha um custo, e a concorrência se dava em custo de cada elemento, né? Então, era isso. Para esse tipo de coisa, a 15965 seria muito legal, mas a gente não está num estágio disso. Então, na prática, o que a gente tem feito é adotado sistemas de classificação mais simples, mais parecidos, inclusive, com o Uniformat, tá? O Uniformat, que é o padrão lá fora. A gente fez uma adaptação tupiniquim e alguns dos nossos clientes usam essa adaptação que a gente fez. E a gente está sempre fazendo uma adaptação. Na verdade, a gente cria um modelo de classificação para cada organização, porque o objetivo da organização é diferente. Então, a gente cria aquilo, e para o projetista, na forma que a gente tem feito isso, é muito fácil dele trabalhar, porque ele vai classificar, na verdade, grandes pacotes de elementos, e não classificar individualmente cada elemento. E tem que ver também a relação disso tudo com o SINAP, né? Porque a exigência, por exemplo, de que você faça um orçamento via SINAP, o SINAP não tem nada a ver com a 15965 e também não tem nada a ver com a visão de elementos, né? Ele tem uma visão de processo, né? E ele dá preço para serviço, né? Não para coisa, vamos dizer assim, né? Então, é diferente a voltar. Ao mesmo tempo, se você olhar a lista de serviços do SINAP e a lista de serviços e de processos da construção da 15965, são duas coisas que não bate lé com cré, né?
Exatamente, não faz sentido. É. Tem algumas perguntas aqui no chat. Eu posso passar as perguntas do chat? Claro. Então, tem aqui o Douglas Brito, fala, foi muito boa a apresentação, agradeceu. Falou, essa avaliação de conformidade está disponível ou poderia ser compartilhada? Teve mais um, eu vou ler aqui abaixo, teve mais uma pessoa falando sobre a avaliação de conformidade, que foi a Josélia. A avaliação de conformidade pode ser um instrumento importante para conhecimento da alta gestão da instituição e dos servidores à adoção do BIM. É necessário mostrar os benefícios e checar os parâmetros definidos, se os parâmetros definidos foram alcançados. Poderia disponibilizar o caminho para acessar a metodologia para aplicar a avaliação? Essa metodologia, eu até já distribuí ela na internet, de modo que não tem problema nenhum distribuir para vocês também, tá? O que aconteceu é que, assim, como qualquer metodologia, uma coisa é você receber um monte de planilha com instruções de preenchimento. A outra é preencher realmente direitinho, tá? Mas eu posso distribuir, não tem problema não. Posso mandar para vocês e vocês distribuírem. Eu tenho certeza que na hora que for aplicar vai ter um monte de dúvida. Tá? Mas estamos aqui para isso. Tem uma pergunta do Fabiano sobre o Museu Nacional. Se poderia informar o volume de dados do projeto do Museu Nacional novamente, que você falou na sua apresentação, e, se possível, qual é o fornecedor do ambiente comum de dados desse projeto? O museu é um projeto muito peculiar, tá? Porque ele tem toda uma parte de patrimônio, né? Então, o ambiente comum de dados lá não é um ambiente, né? Na verdade, é uma solução integrada em que a gente está trabalhando com o BIMTrack como espaço de colaboração, com o colaborativo como GED e o Cinto como gestão de nuvem de pontos. Então, a gente tem que contratar 3 sistemas, porque nenhum sistema atendia sozinho, né? Isso, aliás, é um negócio engraçado. Não tem nenhum ambiente comum de dados que seja um bom repositório de documentos e que faça um GED bom. Tá? Então, tem alguns que fazem um pouquinho melhor, mas nenhum faz legal mesmo, tá? A gestão de documentos. E a gestão de documentos teria que estar parte do ambiente comum de dados. Então, a gente montou essa integração, na verdade, já estava disponível aí no mercado, só nunca tinha sido usada. Eu acho que nós somos os primeiros clientes que estão usando os 3 ao mesmo tempo. A gente tem, hoje, já está beirando 1 terabyte de dados, tá? Nem todos eles estão no ambiente comum de dados, porque parte das nuvens de pontos a gente achou que não valia mais a pena deixar lá. E aí, como é caro, né? Algumas dessas coisas são contratadas por espaço de disco, aí a gente deixou de fora as nuvens mais velhas, vamos dizer assim, né? As primeiras, né? Que a gente já não estava mais usando. Mas no total, e a gente espera voltar com eles, a gente calcula que vai dar 1,2 terabytes de dados. A gente tem que fazer essa análise de quanto que vai ter para poder contratar, né? Bom, tem mais algumas perguntas aqui. Da Josélia. A precificação dos serviços do setor público ainda tem muito a ser refinada para contratações mais justas. Há alguma referência do que é mais adequado para contratar projetos BIM, se especificando homens-hora ou metro quadrado? Isso é uma discussão. Outro dia eu estava numa reunião do CAL, que me chamaram lá para dar uns palpites, e eles começaram a reclamar de preço de aplicativo, né? Eu disse, o problema não é o preço de aplicativo, é a má remuneração do projeto, tá? Do mesmo modo, eu não acho... Eu já fiz contrato por homem-hora, já fiz contrato por metro quadrado, e já fiz contrato sobre percentual de redução de custo da obra. Esse foi o melhor contrato que eu fiz na vida, aliás. Tá?
Então, o modo que você contrata, para mim, não é indiferente, porque se eu sou um bom projetista, eu sei transformar os meus custos de qualquer tabela, vamos dizer assim. Eu tenho que saber disso. Na verdade, mesmo quando a gente é contratado por tarefa, vamos dizer assim, por entrega, né? Que é a forma mais comum de contrato, ou seja, eu fiz o estudo preliminar, recebo X, você sempre faz uma conta de quanto que eu vou gastar de homem-hora. Isso é básico, né? Se eu sou contratado por metro quadrado, também, mas isso é um problema interno da organização. Eu acho que a forma mais correta de um licitante contratar é por entregável, porque é isso que interessa para ele. Eu acho que só faz sentido você fazer um contrato por homem-hora, assim, que é um contrato em aberto, vamos dizer assim, se você não souber muito bem o objeto do contrato, ou seja, se ainda tem muitas dúvidas sobre o objeto do contrato, e você quer dividir o risco com um contratado. É claro, você também pode fazer um contrato de preço fixo, mesmo sem saber o que é, muito bem o que tem que ser feito, mas aí o contratado vai ver um risco elevado e vai botar o preço lá no alto, né? Então, isso depende, não é o método de pagamento, a forma de pagamento que é o problema. O problema é você avaliar corretamente o volume de trabalho que tem que ser entregue e você ter isso muito claro, seja para o lado que for, entendeu? Não interessa se é isso ou se é aquilo, principalmente ter muito claro o que tem que ser entregue. E aí é o plano de execução BIM, fase 1. Né? Então, a gente volta de novo à questão dos requisitos. Se os requisitos são claros, se eu sei o que tem que fazer, eu vou dar o preço, é um problema meu, vamos dizer assim, né? No museu mesmo, nós tivemos um caso interessante, que foi uma empresa que entrou para fazer um trecho do trabalho e deu um preço lá embaixo, né? Quando eu vi o preço deles, eu disse, esses caras não vão fazer, pô, dá um jeito de desclassificar, tá? Olha, para meu espanto, são uma das melhores equipes de trabalho e estão trabalhando, entregaram já quase tudo que eles tinham que fazer, tiveram um prejuízo fantástico. Tá? Mas o que acontece? Eles disseram, para nós não tem importância, isso é o nosso cartão de visitas. Eles pagaram para trabalhar para ter um bom cartão de visitas. Isso é um problema desse. É claro que você pode dizer, isso não é justo com os outros, que não tinham dinheiro para gastar para fazer cartão de visitas, né? Então, é outra questão. Mas eles trabalharam bem, para meu espanto, e contra a minha recomendação, eles foram contratados contra a minha recomendação. Mas adorei trabalhar com eles. Né? Então, mas eu acho que isso é um caso fora da curva. Né? Normalmente, quando o sujeito dá um preço muito baixo, ele entrega um trabalho muito ruim. Então, eu acho que, na verdade, o licitante deveria ter regras e tem que ter valor execuível, gente. Ainda bem que agora não vão mais ter leilão de serviço de engenharia, porque o leilão era uma coisa absurda, assim. Eu perdi leilão porque, simplesmente, no leilão ficava aquele negócio, nos últimos minutos, cada um dava R$1 a menos. E eu perdi uma licitação por R$1. Né? Então, não faz sentido isso, né? Você ficar ali... Era loteria no final. O que é pior é que depois eu soube que o cara que ganhou não entregou. A gente tem uma pergunta aqui do Douglas Brito. Falou que foi muito bom o esclarecimento sobre o conceito de contratante na ISO, como receptor da informação e não necessariamente a existência de relações contratuais. Com essa abordagem, você entende que o escopo da ISO pode ser ampliado para o uso por outros stakeholders do setor, a exemplo da gestão da informação na submissão de projetos BIM para fins de checagem no licenciamento de prefeituras, por exemplo? Pode, claro. É claro que você não vai aplicar ela inteira, mas porque ali você não está... Mas faz todo sentido. Sempre que você tem gestão da informação,
ligada à construção, a ISO pode ser aplicada sim. Eu nunca tinha pensado nesse caso específico aí, é bem interessante, aliás, mas eu acho que faz todo sentido. Aí tem aqui uma outra questão, é o seguinte, com relação ao nível de maturidade dos escritórios e das equipes de trabalho. A norma prevê níveis de aplicação, de adaptação diferenciado, ou por nível de maturidade, ou por tipo de projeto, se é um projeto mais simples ou mais complexo? Não, a norma é uma norma genérica e todos os processos dela acontecem mesmo em projetos muito simples. O que acontece é que dentro de um projeto muito simples, eu estava conversando outro dia sobre isso. Ah, mas um pequeno escritório aqui do interior do estado, como é que faz? Eu digo, ele tem que pegar a norma, ler a norma e ver como que ela se reflete no trabalho desse escritório. Mas ela se reflete, sim, em todos. O que acontece é que, muitas vezes, essas relações são meio... Ela acontece, por exemplo, uma mesma pessoa cumpre várias funções. Então, essa pessoa, ela nem se dá conta do que ela está fazendo, às vezes. Quando ela pega a norma, ela pode olhar aquilo com um pouco mais de cuidado e ver, puxa, isso aqui eu devia estar fazendo, dando mais atenção a esse ponto ou aquele ponto. Então, não é uma questão de você interpretar a norma para ver como que ela se aplica ao seu caso, mas ela é sempre aplicável, tá? Não é... E tem um ponto importante. Quando a gente fala de procedimento, a norma fala que um procedimento deve ser estabelecido. Ela não exige um procedimento documentado. E aí tem a questão da linguajar da norma. Um procedimento tem que ser estabelecido, tem que ter um procedimento. Mas isso pode ser uma boa prática. Então, num escritório pequeno de projeto, normalmente o que você tem são boas práticas. Aquele escritório sabe fazer de determinada forma, porque ele sempre faz daquele jeito, entendeu? Então, ele sabe fazer. Ele não tem escrito isso, mas ele sabe fazer. Então, ele tem uma boa prática. E a boa prática, se ela estiver consolidada, se ela estiver atendendo ao processo, ela equivale a um procedimento documentado. O grande valor do procedimento documentado é exatamente você treinar os novos participantes da equipe. E também você, de vez em quando, reavaliar se aquele procedimento documentado está sendo seguido. Provavelmente ele vai poder ser melhorado, porque você provavelmente parou de seguir porque ele deixou de ser a melhor solução. Então, a reavaliação de procedimentos documentados é uma forma de você ter uma melhoria incremental dentro do todo. Mas o procedimento não é uma coisa para você estar ali do lado do computador, olhando ele toda hora, não. Ele é uma descrição do processo, né? E serve muito para treinamento, né? Isso sim. Aí ele tem em organizações grandes, você ter procedimentos é importante para isso. Eu tenho uma questão aqui sobre o ambiente comum de dados, que até foi uma coisa que você comentou. Do ambiente comum de dados, às vezes ele é pedido como objeto na própria contratação para o contratado manter, né, para aquele projeto. A minha dúvida é o seguinte: como é que você vai gerenciar as informações desse ambiente comum de dados, ou então registrar de alguma forma, de modo que depois, a longo prazo, que às vezes você faz uma contratação em fase, faz um projeto básico, um executivo, a obra só 5 anos depois, e como é que você depois consegue, tanto num caso desse, como você tem o ambiente comum de dados do contratado, como no caso, às vezes, um próprio órgão público, ele faz uma contratação, mas depois ele vai gerar uma licitação de novo, e depois vai ter um outro ambiente comum de dados contratado, que não foi aquele mesmo que foi contratado antes. Como é que você consegue registrar e tornar as informações necessárias acessíveis nos momentos certos? Você tem que especificar todos os formatos, né? Isso vai estar especificado no plano de execução BIM, todos os formatos, tudo que vai ter
sendo colocado nesse ambiente, e no contrato do ambiente comum de dados do subcontratado, deve constar uma cláusula que no final ele tem que te entregar uma cópia disso, seja do jeito que for, até fisicamente, por exemplo. Então, a gente tem, por exemplo, no caso do museu, existe isso, que é esse caso exatamente, tá? A obra, eles contrataram a gerenciadora, e a gerenciadora é responsável pelo ambiente comum de dados, né? Foi uma solução intermediária, vamos dizer assim, não chega a ser ruim, porque a especificação do ambiente a gente já tinha feito, né? E está especificado que no final do contrato eles têm que entregar uma cópia do que está lá, né? Essa cópia vai ser entregue tanto em meio físico, quanto, se quiser, em meio virtual. O que acontece é que daí você recebe, por exemplo, um problema que você pode ter, se você especificar mal, você vai ter todos esses entregáveis do projeto, vai ter todo o histórico do projeto também registrado. Então, por exemplo, todo o ambiente colaborativo, a gente baixa depois todos os comentários, etc. e tal, em BCF, né? Eu vou ter esse histórico lá. O problema é que qual é a interface que eu vou usar para acessar esse novo sistema, que o cara vai me entregar, na verdade, é um HD, vamos dizer assim, com um monte de pastas subdivididas segundo os critérios de acesso do sistema deles. Então, isso pode ser, não é que seja, pode ser complicado, não inviabiliza não, mas pode ser complicado, porque aí, se você vai contratar outro depois, você tem que contratar a transcrição e o carregamento desses dados no outro ambiente de dados. E, normalmente, isso é uma tarefa, assim, meia chata, porque esses ambientes são em nuvem. Então, ele vai ter que carregar, ok, não vai ser 1 terabyte, 1 terabyte é um exagero, vamos dizer assim, mas vão ser 300, 500 megas de arquivos. Existem alguns sistemas em que você transfere de uma nuvem para outra. Então, eu consigo, por exemplo, transitar da Amazon para a nuvem do Google ou para algumas outras nuvens, mas não para todas, tá? A gente teve esse problema quando a gente estava fazendo a avaliação de um ambiente comum de dados para o museu. Um dos problemas que a gente teve foi esse, porque a gente não conseguia transitar com arquivos maiores que 5 GB. Tá? E a gente sabia que a gente tinha arquivos grandes por causa das nuvens de pontos. E a gente não contratou uma solução porque a limitação dela de tamanho de arquivo era 5 GB. O problema é que 5 GB é uma limitação da Amazon. E a Amazon, se você olhar, ela está por trás da imensa maioria dos ambientes comuns de dados. São poucos os ambientes comuns de dados que não usam a Amazon. O que também é uma vantagem, que se muitos usam, significa que você pode transitar de um para o outro, entendeu? O Fabiano está perguntando sobre a especificação desse ambiente comum de dados do museu, se está publicado, se tem esses requisitos. Não, publicado assim não. Tá? A gente fez, na época, um conjunto de requisitos bastante restritos, mas, na verdade, o que aconteceu é que ali é uma contratação da Unesco, então é um pouco diferente, entendeu? A Unesco pode dizer o que quer. E aí a gente meio que induziu. Só que houve todo um processo, o preço já estava fechado antes, então não deu para os caras mudarem o preço, a gente já sabia, a gente já tinha negociado com todos os ambientes aí de dados, a gente já sabia o que queria, qual era a solução que ia atender, e já tinha principalmente negociado o preço, e tinha uma questão que ali, o projeto do museu, todo mundo quer participar, né? Então, esses ambientes comuns de dados, todos ficaram interessadíssimos em atender o museu e estenderam o tapete vermelho para todo mundo, e inclusive jogaram preço lá embaixo. Então, não foi a dificuldade assim, maior, não. Agora, sobre a especificação de ambiente comum de dados, a Catenda,
que é um fornecedor, tem uma planilha muito boa, inclusive traduzida para português. Ela é muito boa, mas ela induz um pouco o sujeito a contratar a solução da Catenda, que não é ruim, é muito boa. Mas também não é, por exemplo, a única falha deles tem dois problemas. Primeiro que é um ambiente comum de dados para grandes projetos, não é para projetos de varejo, vamos dizer assim, né? Eles, inclusive, o interesse comercial deles é atender grandes clientes, não é para atender no varejo, né? Então, é um pouco diferente. E o GED deles é ruim e eles não têm integração com nuvem de pontos. Então, ele é excelente para alguns tipos de projetos, grandes projetos, grandes organizações, grandes projetos de edificação, ele é muito bom, porque, em geral, essas organizações têm um GED interno, né? Então, por exemplo, eu trabalho com outra que usa Oracle internamente, né? E aí a gente consegue integrar com o Bintrack, com coisa e tal, e agora vai passar para o Aconex, que é a solução que a Oracle comprou para fazer essa integração. Mas aí o cara tem um GED dentro do Oracle e ele fez a integração com a Aconex para fazer o ambiente de colaboração. Mas são casos peculiares e de grandes organizações, entendeu? Eu acho que o que devia ser feito, e que a gente já apresentou para o Ministério da Economia, é que o governo tem que ter um ambiente comum de dados dele. Tá? É isso que tem que ser feito. É uma visão estatizante? Não, porque pode ser feito um contrato do governo federal para ter um grande ambiente comum de dados para atender todo mundo. Tá? Todo mundo que recebe verba federal tem que fazer o projeto usando o ambiente comum de dados. É uma excelente forma de você controlar os projetos, inclusive. Eu acho que ele se paga só nisso. Tá? No governo Fernando Henrique, no final do governo Fernando Henrique, a gente participou de uma licitação e ganhamos, que era um negócio chamado Obras.net, e que era um ambiente comum de dados. A gente não chamava com esse nome, mas era isso. E tinha mais outras funções, mas era uma digitalização de todo acompanhamento de obra com verba federal. Era um projeto gigante. A gente ganhou a licitação, mas não levou, porque aí o Lula ganhou e não quis dar continuidade ao projeto que era dos tucanos, né? Então, o negócio não foi feito, mas era um projeto que até hoje eu digo, pô, era fantástico. Se aquilo tivesse ocorrido, provavelmente a gente teria tido muito menos problema em todas as obras de lá para cá. Mas era isso, um ambiente comum de dados para todas as obras com verba federal. Leuzinho, eu queria agradecer, já passamos aqui um pouquinho das 4 horas, foi muito bom a apresentação e a conversa aqui, o debate no final, e pode ser que surjam outras questões depois, e aí a gente repassa se for necessário, tá bom? Tá. É um prazer participar aí, o que puder colaborar com vocês, estou às ordens. Foi ótimo, obrigada, Leuzinho. Tchau. Obrigada. Tchau a todos. Tchau, pessoal. Gente, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.